E o relato é uma família de maledites e maleditos. A família inteira, cara. Acredite na lei do retorno. Ah, então teve volta aí. É um moço que nos conta. Todos os nomes são fictícios, não se preocupe. Muito obrigada. Boa noite, Ana e assombrados. Me chamo Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Ana, eu acompanho o canal há muitos anos. Sou fã de carteirinha, apesar de não participar nos chats como gostaria, por motivos de força maior. Ok. Acompanho de outra conta e criei essa exclusivamente para enviar os vários relatos de maledites que eu conheço. Acredito que este é o primeiro de vários relatos dessa natureza. Os motivos para essa conta alternativa? Óbvio, né? Segurança para essa pessoa que vos fala e a de vocês. Meu Deus, tô com medo, não vou contar mais não. Escrevo estes pequenos relatos com dois objetivos. O primeiro é confortar os assombrados que esperam por justiça e ainda não a viram. Já vi e ouvi você, Ana, contar certos relatos em que as vítimas ainda não viram os maleditos e as maledites pagar pelo que fizeram. E por esse motivo vivem angustiados. Me recordo de um rapaz hétero que foi vítima de um maledito. Eles chegaram a casar e tudo. Hoje ele tem a vida destruída e o maledito segue sendo amado por todos. Amigo, rogo aos seres de luz de todas as religiões que este relato chegue até você, como um bálsamo para confortar teu coração. A lei do retorno existe. Tenha fé, a justiça divina não falha jamais. Ela atua no momento certo, acredite. O segundo motivo é desabafar e compartilhar essas histórias que provam que ter o mesmo sangue não faz da pessoa família, pois parente é apenas uma condição biológica. O sobrenatural neste relato não está em obras de feitiçaria. Ainda, pois vai ter parte 2, acredito eu, ele está dizendo aqui. Mas sim na lei do retorno, veja bem. Para quem é religioso, é a mão de Deus ou de outra entidade cósmica. Para quem é ateu, é o destino. São muitas histórias de maledites e maleditos na minha família, o que foi muito difícil selecionar. Mas escolhi 3 casos bem específicos que irei relatar a seguir. Desculpe os erros, espero que gostem. Capítulo 1. Minha avó maledite. Chamarei minha avó de maledite matriarca, que apesar de tudo não é uma mulher ruim. Ela só não era sábia. Acho que em algum momento na vida dela, ela não amadureceu mais, pois hoje eu, depois de adulto, avaliando as atitudes dela, parecia que ela agia como uma adolescente revoltada, mesmo depois de velha. Mas vamos ao relato. Minha avó nunca me amou, e se amou, não demonstrava. Nem ao meu irmão mais novo. Vou chamá-lo aqui de fulaninho. Sabe aquela avó que adora receber os netos em casa, que faz quitutes e doces e mima os netinhos de todas as formas, com beijos, carinhos e fazendo suas vontades, que deixam seus pais de cabelos em pé? Pois é, nunca tive isso da minha avó maledite matriarca. Ao contrário, ela não fazia nenhum esforço, pelo menos para disfarçar a repulsa que ela tinha de mim e do meu irmão mais novo. Sim, repulsa. O motivo? Ela não gostava do meu pai, que é outro maledito que abordarei em outros relatos. Ela enxergava em nós dois o erro que minha mãe cometeu em casar com aquele homem ruim que bebia e batia na filha dela. Agora eu me pergunto, que cargas d'água eu e meu irmão tínhamos culpa dos erros dos nossos pais? Lembra que eu falei que as atitudes dela eram de adolescente rebelde? Pois é, uma mulher aos seus 60 anos, vivida, experiente, não deveria agir dessa forma com os netos. Em vez de amor, tínhamos gritos, palavras de maldição, rejeição. Engraçado que a minha mãe parecia não notar isso. E hoje, depois de adultos, eu e o fulaninho contamos tudo para ela e descobrimos que ela percebia sim, mas fingia que não, para ficar tudo bem. Erro dela, pois ela deveria ter nos protegido da maledite matriarca. Todo
final de semana que íamos para casa da maledite matriarca, eram momentos de felicidade e também de agonia, pois eu evitava estar na presença dela, porém adorava brincar no quintal com os meus primos. E toda a família amava a maledite matriarca. Houve uma vez que eu e meu irmão estávamos na casa dela, nossa mãe nos deixou lá para ir resolver um assunto pessoal. A maledite matriarca teve uma filha na mesma época que a minha mãe engravidou de mim. Isso mesmo, depois de quase velha, isso há 30 anos atrás, né? Ela teve um filho. Essa nossa tia, filha da maledite, tinha a minha idade. Acredito que uns 12 anos. E meu irmão tinha 8 anos. Víamos ela mais como uma prima e não como uma tia. Lógico, né? Era uma criança como nós e brincávamos juntos. Ela se tornou uma maledite também anos depois. Mas nessa época já dava sinais de que ia se tornar, sabe? No terreno do vizinho, ao lado, tinha um coqueiro que cresceu junto ao muro e que a copa dele decaía sobre o muro e repousava para dentro do terreno do quintal da maledite matriarca. Esse bendito coqueiro estava em fase de ter cocos e lá estavam eles, à vista de 3 crianças peraltas e aventureiras. Mas eu era o mais tímido. Chamarei a minha tia, prima, aqui de Maledite Júnior. Então a Maledite Júnior incitou meu irmão a subir no muro e pegar um dos cocos para a gente abrir e comer a polpa interna dele. Aquela polpa branca que é uma delícia. Fulaninho, influenciável como era, acabou fazendo tal ato, subiu no muro e depois de fazer bastante força arrancou um dos cocos do vizinho. Maledite Júnior amou tudo aquilo. Nessa hora, a maledite matriarca nos chamou para merendar, o que talvez no teu estado chamem de lanche da tarde. Escondemos o coco para ela não ver, no quintal, e fomos merendar. Depois do lanche, eu e o fulaninho não voltamos mais para o quintal. Ficamos na varanda da casa da maledite matriarca. Agora fazendo o que ali perto da bruxa eu não lembro, mas segue a história. Em um momento, a maledite matriarca entrou para casa e a maledite Júnior teve a brilhante ideia de mexer no coco escondido. Quando ela estava segurando o coco nas mãos, a maledite matriarca retornou e gritou: "De onde é esse coco, maledite Júnior?" A cobrinha respondeu: "Foi o fulaninho que pegou." Confesso que ela não falou por maldade assim na época, admito. Porém, omitir como aconteceu depois de ver o que a maledite matriarca fez, isso sim era maldade. A maledite matriarca não bateu nele nem em mim, mas avaliando o que ela fez, teria sido melhor ter apanhado. O que se sucedeu foi uma agressão psicológica gravíssima. Essa mulher praguejou um sermão em cima do meu irmão como se ele fosse um homem adulto que tinha cometido um crime bárbaro. Pela fé, que criança do interior não subiu nas árvores dos vizinhos? Pela fé, que criança do interior não subiu nas árvores dos vizinhos para pegar uma fruta? Né? Que maldade hedionda há nisso. Que criança não apronta? Ainda mais no interior, onde a possibilidade de diversão é enorme, mato, floresta, árvores, rios, etc. Mas a maledite matriarca transformou meu irmão num monstro e transformou o ato dele num crime bárbaro e transformou aquela situação num apocalipse. Lembro das palavras dela, disse assim: "Meu Deus, como pode uma criança fazer uma coisa dessas? Onde esse menino vai parar, meu Deus? Mas também, o que esperar de um filho daquele homem? Com certeza vai se tornar igual ao pai. E você, Maledite Júnior, viu isso e não falou nada?" Hoje, ao lembrar disso tudo, me sobe uma revolta no peito. A Maledite Júnior, vendo tudo isso, não abriu a boca um segundo para contar a verdadeira história. O fulaninho só chorava de cabeça baixada, judiação. E eu não tinha a postura que tenho hoje, né, para intervir. Eu me sentia à mercê da maledite matriarca ali. Afinal de contas, era nossa avó.
E naquela época, uma criança não podia jamais discutir com os adultos, muito menos rebater um adulto superior, tipo mãe, pai, tio, tia, avô, avó, etc. Imperava o respeito total aos adultos e a filosofia que a criança sempre está errada. E ela gritava aquelas palavras e outras mais de maldição e profecias ruins sobre mim e sobre meu irmão. E nós ali calados suportando tudo aquilo. O pagamento da dívida da maledite matriarca, a lei do retorno. Essa mulher está tendo um fim de vida muito, muito triste. E juro de coração que não me sinto vingado, nem fico contente de forma alguma com a vida da minha avó, pessoal. Pelo contrário, mesmo depois de tudo que ela fez de ruim comigo e com o fulaninho, eu ainda assim gostaria de ajudar. Maledite matriarca, há mais ou menos 8 anos, sofreu um AVC. Hoje vive acamada com todo o seu lado direito paralisado. Nem falar ela consegue. Depende dos outros para comer, para se trocar e até para fazer suas necessidades básicas, as quais ela faz na fralda geriátrica. Faz mais ou menos 4 anos tivemos a oportunidade de receber a maledite matriarca na nossa casa. Ela morou conosco por uns 3 meses. Depois de muita luta da minha mãe para convencer os seus irmãos maleditos e maledites a deixarem isso acontecer. Eu tive a oportunidade de cuidar da maledite matriarca e, sabe, assombrados, eu fiz com carinho, com amor, um carinho e amor que eu nunca tive vindo dela. Dei de comer na boca, limpava ela, contava histórias engraçadas para ela rir, arrumava as coisas do jeito que ela gostava. Meu namorado é fisioterapeuta, igual você, Ana. E sim, eu sou homossexual. Atendendo a pedido meu, ele atendia a minha avó, a maledite matriarca, 2 vezes por semana sem cobrar nada. Ver aquela pessoa que fez tanto mal a mim e ao meu irmão ali, dependendo de mim para tudo, eu nem sei o que descrever. Pena, tristeza. E apesar de nunca ela ter dito nada, eu via no olhar dela, obrigada, meu neto. Me desculpem, comecei a chorar aqui, ele disse. Bom, próximo, capítulo 2. Meu tio maledito primeiro. Pelo visto é de família. Os filhos e filhas da maledite matriarca são todos maleditos, tirando a minha mãe e uns 2 que se salva, o resto é tudo cobra peçonhenta. A maledite matriarca teve 12 filhos, sendo a mais velha minha mãe, que vou chamar aqui de Lúcia. Depois dela, o segundo filho da maledite matriarca é o maledito primeiro. Na época que vou relatar os fatos a seguir, esse homem era arrogante, prepotente, soberbo, agressivo e perigoso. Não estou exagerando, não, é verdade. E depois da lei do retorno, que ainda acontece, ele se tornou o oposto de tudo isso. Incrível isso, né? Bom, vamos ao relato. Maledito primeiro era casado com uma maledite também. Porém, não tem relato dela para contar, até porque eles já se separaram. Mas na época, 20 anos atrás, eles eram casados. Juntos tiveram 3 filhos, uma menina e 2 meninos. Hoje são adultos também. Não chegam a ser assim maleditos, mas vez ou outra demonstram ter um pouco do veneno dos pais. No início do ano 2000, estávamos morando na casa do maledito primeiro por um motivo que não é trivial para a história aqui abordada. Eram minha mãe, eu, meu irmão mais novo, fulaninho, e meu irmão mais velho, que irei chamar aqui de Atentado. Atentado era mais velho que eu 4 anos. Estava com 14 anos na época, eu com 10 e o fulaninho com 6. Atentado era muito, muito travesso. Esse foi um dos motivos de ter acontecido os fatos aqui narrados, porém não justifica tamanha crueldade com o maledito primeiro.
Por mais que eu tente me lembrar o que o atentado fez naquele dia, eu não consigo. E nem vou perguntar agora, pois ele vai querer saber o motivo e eu não quero mentir dizendo que é só curiosidade minha. Mas ele fez alguma travessura. Minha mãe estava ausente e meu tio maledito primeiro tratou de corrigir o meu irmão com um castigo. Fez ele engolir uma bola de gude, que pra gente aqui a gente chama de peteca, mas vocês aí chamam de bola de gude. Sim, Ana. Sim, Ana e assombrados. Ele fez um adolescente engolir um negócio daqueles, uma bola de vidro. Não importa o que ele tinha feito, isso é muito cruel. Não é forma de corrigir ninguém. Eu esqueci de mencionar que o maledito primeiro, ele é policial aposentado. Porém, naquela época, estava na ativa. Então, ele era arrogante, se achava acima de todos da família, por causa de sua posição, acho. A palavra dele era o que valia e mais ninguém tinha voz. Quando minha mãe chegou, a confusão foi certa. Eles discutiram por um bom tempo. Não era discussão fraca, não. Eram gritos de ambos. Ele praguejava e amaldiçoava o meu irmão. Teu filho, quando crescer, vai ser um bandido, um marginal, um drogado, um viciado. Você vai ver, deixa ele crescer. Até que o maledito primeiro nos expulsou de sua casa. Detalhe, era mais ou menos meia-noite e estava caindo uma tempestade lá fora, uma chuva forte. Minha mãe, sendo expulsa para a chuva da madrugada, por ter defendido seu filho de uma crueldade. Lembro até hoje da cena, nós 4 de mãos dadas e minha mãe chorando comigo e com os meus irmãos também chorando debaixo de um guarda-chuva velho. A gente tentava se proteger. Carregando algumas malas e sacolas, íamos praticamente sem rumo naquela madrugada chuvosa. Minha mãe lembrou que tinha uma venda na feira do bairro. Era um cubículo de 1,5 por 1,5. Ela, uma costureira, de mão cheia, e qualquer dia desses vou enviar um presente feito por ela para você, Ana. A gente se espremeu ali debaixo da mesa de costura dela. A gente se espremeu ali brigando por espaço com o mobiliário do minúsculo espaço ali, né? Minha mãe era só lágrimas e eu chorava por vê-la chorar. Nem tanto por aquela situação. Eu me sentia impotente. O que eu podia fazer? Me partiu o coração ver minha mãe naquela situação. Eu daria tudo para trocar de lugar com ela. Eu me lembro de falar assim para ela: um dia, mãe, eu vou crescer e vou trabalhar muito e vou ajudar a senhora. Eu abraçava e chorava junto com ela, mas por fim o cansaço me venceu e eu e meus irmãos adormecemos, mas ela permaneceu ali chorando até amanhecer. A lei do retorno agora na vida do maledito primeiro. Não vou entrar em detalhes de como aconteceu. O maledito primeiro tinha um filho preferido, era o filho mais novo. Vou chamar esse meu primo aqui de Decepção. Decepção hoje é viciado em drogas, daquele que rouba objetos da própria casa para sustentar seu vício. Se deixar a carteira perto dele, o dinheiro some. Agora, que lindo, né, para um policial ter um filho envolvido no mundo do crime, né? Ainda mais ele que se orgulhava de dar surra em bandido. Por vezes eu soube dele ir buscar o Decepção dentro das bocas de fumo. Dizem as más línguas que o Decepção cometia assaltos, inclusive. Nossa, uma verdadeira decepção para aquele pai, que deu de tudo do bom e do melhor para o filho. Antes disso tudo acontecer, eu me lembro quanto o maledito primeiro tinha orgulho daquele filho, era o herdeiro dele, sua felicidade. Hoje o maledito primeiro não é mais casado com a mãe do Decepção, mas ele frequenta a casa antiga dele, que é onde os filhos e a ex-esposa deles moram, como se ele ainda morasse lá. Ele tem as chaves e pode entrar e sair quando quiser. Uma vez ele entrou, pois tinha a chave, e pegou Decepção usando drogas.
junto com outro rapaz amigo dele, no quarto. O meu tio, maledito primeiro, foi tirar satisfação e tentar corrigir o meu primo. Os dois partiram para agressão, briga mesmo, sabe? Com direito a socos e pontapés. Eu esqueci de dizer, antes do Decepção entrar para o mundo do crime e das drogas, ele lutava judô, ele era o melhor na categoria dele. O Decepção ganhou prêmios e medalhas, apareceu na TV, ganhou uma bolsa de estudos numa das escolas mais caras da nossa cidade, viajou o Brasil todo para representar nosso estado. Ou seja, ele não era nenhum bobo na hora de se defender. Ele prendeu meu tio no Mata-Leão e meu tio sufocou até apagar. Nessa hora, a mãe do Decepção, ex-esposa do meu tio maledito, chegou e pensou que uma tragédia tinha acontecido, né? Saiu aos gritos pedindo por ajuda. Meu tio tinha desmaiado e estava com os olhos brancos virados para cima. Graças a Deus ele acordou e não sofreu dano algum. Mas hoje ele paga a língua, ele paga com a boca tudo aquilo que ele profetizou contra o meu irmão. Meu irmão não se tornou nada do que o maledito amaldiçoou. Ele é um ótimo pai de família, é um marido dedicado à minha cunhada, um pai amoroso com os meus sobrinhos e um homem batalhador que nunca se envolveu no mundo do crime. Tá vendo? Tudo que ele jogou para cima do outro caiu em cima do filho dele, caiu em cima dele. Bom, capítulo 3. Minha tia Maledite terceira. Depois do meu tio Maledito primeiro, tem a minha tia Maledite primeira, tem a Maledite segunda. Eu tenho histórias delas para contar sim, porém eu acho a da Maledite terceira mais interessante. Talvez se tiver uma parte 2 desses relatos eu conte algo sobre as outras duas Maledites. Bom, Maledite terceira tem algo a favor dela que talvez justifique suas atitudes. Eu e outros parentes desconfiamos que ela não gira bem. Mas nunca foi ao médico, então não tem nada diagnosticado. Vamos ao relato. Maledite terceira até que não é uma mulher ruim. Ela só fala umas coisas sem noção no meio das conversas e a impressão que tenho é que eu tô conversando com uma criança. Mas nos fatos que vou narrar aqui, ela foi uma maledite de classe maior. Nós moramos de aluguel faz muitos anos e teve uma época que a Maledite terceira tinha uma casa que ela queria vender. Na época eu não era o principal provedor, e sim meu pai, que ainda estava em processo de divórcio da minha mãe e minha mãe também. A vida, nessa época, era ralada. Não que hoje não seja, porém sou um ótimo administrador e hoje os principais recursos de casa sou eu que supro com o meu trabalho. Sou guia de museu, falo inglês, arranho espanhol e um pouco de Libras, linguagem brasileira de sinais. Diferente dos meus pais que não sabem administrar. E meu pai maledito era e ainda é dependente químico. Porém hoje bem longe da nossa vida, graças a Deus. Voltando ao relato, a gente ia comprar a casa, meus pais fecharam o negócio com a Maledite terceira, que deu um prazo para eles arrumarem a grana, mas já permitia que a gente se mudasse. E assim o fizemos. Mudamos para a casa da Maledite terceira, mas pessoal, por causa da irresponsabilidade, principalmente do meu pai, o dinheiro não foi arrumado. Detalhe, recursos de conseguir o dinheiro ele tinha, mas o vício e a vida promíscua dele fizeram o dinheiro desaparecer. Passaram-se os meses e a Maledite terceira queria o dinheiro da casa dela. Afinal, a gente já estava morando lá dentro. Nesse ponto, até concordo com ela. Sabe, eu tenho um pouco de empatia e lógico que ela iria cobrar, mas não do jeito que ela fez. Um adendo agora aqui. Minha mãe é a mais velha. E quando meu avô, pai deles, morreu, eles passaram extrema necessidade. Minha mãe e o meu tio Maledito primeiro eram os mais velhos e por conta disso começaram a trabalhar cedo para ajudar a mãe e os irmãos mais novos no sustento da casa.
minha mãe ajudou a alimentar e criar os irmãos mais novos. Então, vejamos aqui que era para existir um pouco de gratidão da minha tia Maledite terceira, não era? Mas não tem, ou melhor, não tinha. Vocês verão mais adiante. Maledite terceira chegou do nada nos expulsando da casa dela. Mais uma vez, aos gritos e gritos. Minha mãe ficou impotente, na sala da casa. A discussão era acalorada. Bora sair da minha casa agora! Eu quero vocês fora da minha casa, tu e teus filhos. E minha mãe tentava argumentar. Mas Maledite terceira, eu não tenho para onde ir. Para onde você quer que eu vá? Não me interessa, gritava ela. Isso não é problema meu. Vá embora, tire as suas coisas o mais rápido possível, senão eu vou chamar a polícia. Mais uma vez, minha mãe não acreditava que uma das irmãs dela estava fazendo aquilo com ela. Uma pessoa que a minha mãe só fez o bem. Ela tinha direito de exigir a casa, sim, mas daquela forma não se faz nem a um animal. Quanto mais a sua irmã, que matou a sua fome um dia. Eu quero vocês fora até o final do dia. Caso contrário, eu vou chamar a polícia para botar vocês para fora da minha casa, disse ela, virando as costas e indo embora. Bem, Ana e assombrados, mas vou detalhar. Mas a gente deu a volta por cima, tá? E vou acelerar no tempo aqui até os dias de hoje, como fiz nos outros 2 relatos. Hoje ainda moramos de aluguel e apesar de nos mudarmos muito, nunca mais passamos por constrangimentos como este. Desde que eu comecei a ser o pai provedor da nossa casa. A Maledite terceira não tem mais casa e vive a ermo, igual nômade, morando de favor na casa dos outros. Tem um filho de uns 15 anos, eu acho, que vive bolando por aí junto com ela. Uma vez ligaram para minha mãe procurando por ela. Minha mãe disse que não sabia por onde ela estava. Quem ligava era um dos maleditos dos irmãos da minha mãe. Deixo a história desses para a segunda parte também. Nessa época, a Maledite terceira alugava um pequeno quarto do lado da casa desse tio maledito. Mas ela não pagava o aluguel há meses. E tinha sumido. Saiu da casa e não voltou mais. Meu tio maledito estava desesperado tentando encontrar a Maledite terceira, pois o dono da casa estava despejando ela e jogando as coisas dela na rua. Geladeira, cama, guarda-roupa, tudo. E ainda xingava ela, chamando de caloteira e outros nomes que não podemos citar aqui. Sabe o que é interessante, Ana? É que vez ou outra minha mãe chega comigo assim, sabe? Filho, tua tia Maledite terceira precisa de um lugar para ficar por alguns dias. Posso recebê-la aqui? Eu jamais diria não a um pedido desses da minha mãe. E sim, eu ofereço hospedagem para Maledite terceira, vez ou outra. Inclusive, por ironia do destino, nessa data que escrevo este relato, dia 20 de maio de 2020, a Maledite terceira está hospedada aqui na minha casa. Ironia do destino ou não? Considerações. Bem, estes são 3 dos vários casos envolvendo meus parentes maleditos. Tenho outros para contar, mas tenho receio do relato ter ficado muito grande. Sendo assim, opino por escrever uma parte 2. Obrigado, Ana, beijo e obrigado por compartilhar as nossas histórias. Um beijo para você, muito obrigada. Do mesmo jeito que ela escorraçou eles de casa, foi escorraçada, antes tinha casa para vender, para não sei o que, hoje não tem nenhuma casa. E ainda para tomar mais um tapinha do destino, justamente daqueles que ela escorraçou é que ela precisa do abrigo hoje. Fala se a gente não gospe pra cima e cai na testa. Como diz minha sogra, não cai na testa, cai na boca. Pois é, gente. Ai, paga a língua.